Bom, pessoal, então nessa segunda parte aqui, eu vou exibir dois exemplos para vocês, claro que são dois exemplos estratégicos, e através desses dois exemplos, a gente vai entender o que é módulo, argumento, e também escrever o número complexo na sua forma trigonométrica, que é o objetivo, a meta dessa aula, tá bem? Então vamos lá, ó. Exemplo 1. O que eu vou pedir aqui no exemplo 1 é a mesma coisa que eu vou pedir nesse exemplo 2 aqui, tá? Aí eu não acabei nem copiando o enunciado aqui, porque ele é o mesmo. Então, dado o número complexo, menos 1 mais raiz de 3i. Pergunta, qual que é o módulo de z? Obtenha o argumento de z, que é o ângulo que ele faz no sentido anti-horário com o eixo real, e escreva z na forma trigonométrica, ok? Então vamos lá? Bom, primeira coisa que você faz ao olhar para o número complexo. Qual é a parte real dele? A parte real dele é menos 1. O A dele é menos 1. Qual é a parte imaginária dele? Raiz quadrada de 3, certo? Muito bem. Letra A do exercício. Vou fazer aqui a letra A. A letra A me diz que o módulo do complexo, que a gente pode escrever módulo de Z ou ρ, usar a letra grega ρ, é igual a quê? A raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. É uma conta fácil de fazer. Menos 1 ao quadrado dá 1. Raiz quadrada de 3 ao quadrado dá 3. 3 mais 1, 4. Raiz quadrada de 4, 2. Portanto, o módulo é 2. O que significa isso? Que o tamanho dessa flecha vale 2, certo? Observem que eu desenhei aqui um número complexo. Observem que ele está no segundo quadrante. Por quê? Fácil de ver. Como esse aqui A é menos 1 e o B é raiz de 3, bom, nós já vimos que esse é o ponto cartesiano menos 1 raiz de 3. Como chama esse ponto mesmo? Afixo, tá certo? Não pode esquecer. Então, está aqui o módulo do número complexo. Atenção agora. Vamos fazer a letra B. Se você olhar nesse desenho ou observar lá na teoria, nós falamos que o cosseno de θ é A sobre ρ, não é isso? Mas quem é A, pessoal? Menos 1. Então vai ser menos 1 sobre 2. E o seno de θ é B sobre ρ, que vai ser raiz de 3 sobre 2. Agora, atenção, você vai precisar de lembrar só uma coisinha importante lá da trigonometria. O quê? Você conhece algum ângulo que o cosseno, pensa assim, é mais fácil, esquece o sinal. Você já sabe que teu número complexo está no segundo quadrante. Então, esse ângulo é um ângulo no segundo quadrante. Isso é um fato. Agora, esquece o sinal. Vamos analisar no primeiro quadrante. Você conhece um ângulo cujo cosseno dá meio e o seno dá raiz de 3 sobre 2? Sim, esse ângulo é os 60 graus, lá no primeiro quadrante. Mas qual é o correspondente dos 60 graus no segundo quadrante, já que esse ângulo, esse argumento, está no segundo quadrante? É os 120 graus, que em radianos é o 2π sobre 3, que é os 120 graus. É sempre aconselhável, quando não for colocado em graus, você dá a resposta em radiano. Então, o argumento, às vezes a gente escreve assim, ó, o argumento de z, ou seja, o argumento do número complexo é o valor de θ, que é 2π sobre 3. Estão vendo? Bem tranquilo. Olha aí. Então, sempre que você tiver que encontrar o argumento, é claro, pessoal, nos exercícios de vestibulares, eles vão dar ângulos notáveis. Porque se aqui fosse um sétimo, por exemplo, você não saberia de cor o ângulo, certo? Aí você precisaria de uma científica. Claro que é sempre possível determinar esse ângulo, até aproximadamente. Porém, para o vestibular e para os exercícios, os ângulos serão notáveis, a menos que ele dê lá no rodapé alguma informação adicional.
Agora, para fechar a letra C, é só um detalhe. Por quê? Porque a letra C é a forma trigonométrica do número complexo. Cosseno θ e seno θ. Depois eu vou fazer um comentário sobre isso aqui. O θ eu já sei que é 2π sobre 3. O ρ eu já sei que é 2. Então é só escrever na forma trigonométrica, que vai ficar como? 2 que multiplica cosseno de 2π sobre 3 mais i seno de 2π sobre 3. Então, isso aqui que vocês estão vendo é a forma trigonométrica desse número complexo aqui, certo? Existe uma notação chamada notação cis. Como assim, professor? Em vez de nós escrevermos ρ cosseno θ mais i seno θ, alguns matemáticos escrevem assim, tá? Ó, z igual a ρ cis θ. Tá? Sabe o que é o C? De cosseno. I da unidade imaginária. E S de seno. Então, se você quiser escrever isso aqui assim também, você pode. Ó, 2 cis 2π sobre 3. É a chamada notação cis. Certo? Pessoal lá do Rio de Janeiro que gosta muito de usar isso aqui. Claro que essa notação é usada em vários lugares do mundo, tá certo? Porém, é uma abreviação aqui da forma trigonométrica. Por fim, vamos repetir esse mesmo exemplo nesse caso aqui. Reparem aqui, ó, o A está fazendo o papel do menos 2, o B está fazendo o papel do menos 2. É claro que o ponto cartesiano menos 2, pessoal, ele está aqui no terceiro quadrante. Então, o argumento é um ângulo do terceiro quadrante. Você já tem que estar preparado para isso, certo? Quem que vai ser o ρ aqui, o tamanho dessa flecha? Se você tiver um pouco mais de prática também, olha que legal. Essa medida aqui é 2 e essa é 2. Isso aqui é a diagonal de um quadrado. Então, isso aqui vai ser 2 raiz de 2, certo? Mas, se você não quiser, você aplica o teorema de Pitágoras. Ó, o ρ vai ser parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. Vocês estão vendo que ali vai dar 4 mais 4, vai dar a raiz quadrada de 8. A raiz quadrada de 8 é 4 raiz de 2, então vai dar 2 raiz de 2. Mas toda vez que esse cara tiver o mesmo tamanho que esse, o módulo do número complexo, pessoal, vai ser a diagonal de um quadrado, certo? Muito bem, então aqui está o nosso ρ, 2 raiz de 2. E outra coisa bacana também, se isso aqui é um quadrado, e isso aqui é a diagonal de um quadrado, no quadrado aqui é 45 e 45. Então eu já sei que o argumento vai ser algum ângulo correspondente do 45, e ali no caso do terceiro quadrante. Só que você não precisaria querer fazer isso, vamos dizer assim, direto. Você poderia escrever cosseno de θ é A sobre ρ, então vai ser menos 2 sobre 2 raiz de 2, que se você racionalizar aqui, ó, multiplicar pela raiz de 2 aqui, né, vai dar, cancela aqui, vai dar raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, né, certo? E o seno de θ também vai ser a mesma coisa, né? Que é b sobre ρ, mas é menos 2 sobre a raiz de 2 também. Então vai dar menos 2 raiz de 2. Aí a pergunta para você é a seguinte: você conhece algum ângulo cujo cosseno e o seno dão menos raiz de 2 sobre 2? Mais raiz de 2 sobre 2 é o 45 graus, mas é o correspondente, o côngruo do 45 no terceiro quadrante, que é o 225 graus, tá certo? Em radianos, vai ser o quê? 135. 5π sobre 4 radianos, que é o 225 graus. Então, na notação, na forma trigonométrica, vai ficar 2 raiz de 2 cosseno de 5π sobre 4 mais i seno de 5π sobre 4. Então,
essa é a solução desse exemplo 2 aí. Vocês estão vendo que são similares, o exercício é padrão, é sempre desse tipo aí. Claro que nós vamos fazer exercícios sobre isso daqui a pouco. Valeu?